Oi, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre meu carrinho de confeito, né? Pra quem não me conhece, eu tinha um carrinho de confeito. E pra quem já me conhece vai lembrar, né, dessa época. Eu fiz... Deixa eu fechar aqui a porta pra evitar um pouco o barulho da rua. Eu fiz meu carrinho de confeito, eu tinha acho que uns 19 ou 20. Não tenho muita lembrança, mas foi nessa base assim de idade, 19 para 20. Porque eu comecei a vender na barraca, minha mãe, né? Na vaquejada. Lá em Currais, lembrando, eu vendi em Currais. Aí eu comecei a vender. E depois veio na mente, né? Como eu não trabalhava, eu acompanhava ela para fazer o tratamento dela em Natal. Aí eu disse, vou fazer um carrinho de confeito pra mim. Como eu não trabalhava, acompanhava ela, era um ganho, né? Pra não depender dela, porque eu vendia trunfas, mas era fraco, né? Não era bom as vendas pra dizer, dava pra me manter. Não dava pra comprar algumas coisinhas pra mim. Só que antes de fazer o carrinho de confeito, eu vendi no tripé. A minha primeira venda foi num desfile de 7 de setembro. Meu pai fez um tripé, ele fez um tripé pra mim, que eu já ia dizer que ele tinha, porque ele também vendia, né? Mas não, ele fez um tripé pra mim e eu comprei as mercadorias. Não tenho lembrança, mas eu acho que eu comecei com R$100. Deu bastante coisinha, né? Mas não deu pra comprar tanta coisa. Mas como eu tava apenas começando, pronto. Aí eu vendia no tripé e comprei depois o material pra meu pai fazer o carrinho, porque eu procurava pra comprar, né? Usado. E não encontrava, era bem difícil. E pra mandar fazer isso aí caro. E meu pai sabia. Só que ele não queria fazer. Ele disse, não, isso dá trabalho demais. Aí depois disse, não, eu vou fazer. Como é pra você, eu vou fazer. Aí ele fez. Mandei pintar de rosa, né? Nós comprou a tinta, ele pintou de rosa. Foi aquele bafafá. E a minha primeira venda no carrinho de confeito foi no circo. Esse circo é porque eu não tenho lembrança, mas o dono é um ator, se não me engano. Ele tava lá, pra quem conhece, né? Quem mora em Currais e quem mora no Promorá, na antiga piscina que o povo chama piscina de bosta. Ele ficou lá. Eu não tenho lembrança o nome do circo nem do dono. Mas foi muito bom as vendas, né? Porque geralmente as coisas dentro do circo é cara. Aí pronto. Aí eu vendia no carrinho e minha mãe vendia no isopor, né? Mãe fazia tratamento, mas era um extra. Aí pronto. Aí levava bebida, água, essas coisas no isopor. Então a questão do isopor era dela e o carrinho era meu, né? O que vendesse do carrinho era meu, porque o carrinho era meu, e o isopor, o que vendesse era dela. Por um bom tempo eu deixei lá no meu pai guardado. Só que depois eu guardei lá na minha avó. Guardava lá em vovó o carrinho. E quando tinha evento a gente ia. A gente não era muito de ir pra eventos assim de jogo, forró, que vovó vendia muito lá no Aero, lá no Espaço da do Rei, nos forró, né, no final de semana. A gente não era de ir, eu e minha mãe. A gente só ia mais assim, festa, às vezes jogo lá no Geraldão. Só que Deus prepara tudo, né? Nós começamos a vender na missa, nas quintas. Eu não lembro se era toda quinta, mas eu acho que tinha missa toda quinta. Ou era uma vez no mês, na missa de cura. Eu lembro que nós vendia na quinta, lá na Imaculada. Mas eu não tenho lembrança se era toda quinta. É porque é muita coisa, né? Eu sou boa de memória, mas tem coisa que falha a memória. E agora domingo era certeza, todo domingo. Aí todo domingo nós vendia. Vovó quem vendia lá. Aí ela disse, como eu não tô indo mais vender, tô vendendo no terraço, que hoje em dia não, se não me engano, não tem mais. Acabou. Era bom demais no domingo. Aí a vovó vendia lá em frente ao terraço. Então ela deu a vez dela lá da Imaculada, né, pra gente. Aí a gente ia. Eu acho que a gente não vendeu. Eu e minha mãe, né, que eu continuei vendendo. Acho que a gente não vendeu nem 3 meses lá. Aí a mãe faleceu. E eu continuei indo, né?
Mas assim, a gente só vendia mais, como eu falei, em festa e lá no Geraldão. E fora, a única cidade que eu ia, né, que eu e vovó ia, era em Acari. Eu acho que a primeira vez que eu fui vender em Acari, a gente foi no último dia da festa e ficamos pra procissão, né, que não valia a pena ir pra lá e pra cá. Aí nós ficou lá. É tanto que quando terminou a festa, a gente foi lá pra perto da igreja, pra quem conhece Acari, né, bem próximo da igreja. E vovó disse, e agora, o que é que a gente vai fazer? Eu disse, vamos dormir nessa lona. Você não trouxe essa lona? Ela disse, trouxe essa lona nesse lençol. Vamos dormir aqui no meio da rua mesmo, na calçada de... Aí pronto, aí vovó forrou lá, ajeitou, fez nosso ninho. E foi onde a gente dormiu. Nós dormiu na lona, na calçada. Que não valia a pena a gente ir pra Currais e voltar, né? No outro dia, aí ali nós já garantiu o nosso canto pra procissão. Era o canto que vovó sempre vendia em Acari na procissão, mas eu nunca tinha ido vender. Aí esse ano, eu não lembro o ano, né? Mas nesse ano a gente foi, eu só não lembro se foi em 2000 tal, eu não lembro, mas eu lembro que nessa época da festa da Imaculada, não, da festa de Acari, a gente foi no último dia e ficamos já pra procissão. Aí, banho. Eu lembro que eu tomei banho na casa de alguém que vovó conhecia. Só não lembro na casa de quem. Eu sei que a gente tomou banho. A gente não ficou sem tomar banho, não. E minha mãe, como fazia tratamento, no dia da última noite de festa, ela não foi, né? Porque foi no dia que ela fez tratamento. Então ela não foi. Aí no outro dia, no dia da procissão, ela foi e levou o gelo pra gente botar no isopor, né? Pra vender as águas. Aí lá, eu não sei se ainda tem esse pessoal, que era o pessoal do motoclube, que fazia comida pra dar o pessoal depois que saísse da missa, os ambulantes. Aí pronto, aí a gente almoçou lá, pegou a quentinha. Se não me engano, era refrigerante que dava, comida super gostosa. E podia repetir, não tinha aquele negócio, só essa quantidade você já pegou, não. Você podia comer à vontade. Agora eu só não tô lembrada do banho. Onde foi que a gente tomou banho? Se foi pertinho lá da casa, só lembro que foi numa casa, só não lembro em qual casa a gente tomou banho. Porque depois minha tia começou a morar em Acari. Aí pronto, aí a gente tinha onde ficar. A gente ia lá pra minha tia. Guardava o carro lá, tomava banho, dormia, passava o dia. Porque quando eu vendia, depois que minha tia tava morando lá, eu já trabalhava numa casa, né, que foi a casa que foi a última pessoa que eu trabalhei. Aliás, foi a primeira pessoa que eu trabalhei em casa de família, né? Aí só que foi meu último emprego em Currais, corrigindo, foi meu último emprego em Currais, aí eu vim pra aqui morar em Parnamirim. Aí pronto, quando minha tia morava lá, eu ia toda noite, que era muito baratinho a passagem. Não tenho lembrança do valor, mas era bem barato. Até hoje ainda é barato, porque é pertinho de Currais, Acari. Aí toda noite eu ia. Nesse período que eu ia toda noite, minha avó não ia. Vovó, se não me engano, ia só no fim de semana. E nessa época a mãe era viva, só que a mãe não ia, né? Que não valia a pena. E como ela não podia empurrar carrinho, nada, sempre quem levou o carrinho foi eu. O carrinho com isopor em cima. É rosão, viu, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Pesa. Mas a gente se acostuma e vamos embora. Aí eu ia lá pra minha tia, chegava lá, organizava as coisas e ia vender nas noites de festa, né? Quando era de manhãzinha, logo cedo, eu pegava o ônibus e ia trabalhar. Eu descia lá na coletoria, que eu trabalhava ali perto. Se não me engano, eu pegava acho que de 7h30 a 8h da manhã nesse meu outro emprego em Currais. Aqui é que eu pego muito cedo, né? De 6 horas. E lá eu pegava mais tarde, aí dava tempo eu chegar. E era esse rojão. Manhã só ia, realmente mais. Quando não caía no dia da hemodiálise dela, ela ia no último dia da festa e ficava pra procissão. Quando era tipo fim de semana,
Mas quando caía na semana, não tinha como ela ir, porque ela fazia o tratamento dela. Aí chegou um certo ponto que eu não era todos os dias que eu acompanhava mais ela, né? Porque eu também já trabalhava. Quando tinha um feriado assim, é que eu ia. Aí ela ficava vindo só. E é isso, a gente dormia, né? Chegou a dormir. Chegou a dormir, né? Lá na calçada. Quando era lá no meu pai também, o carrinho era eu que levava. E depois que foi lá pra minha avó. Meu pai é mais próximo do centro, né? De Currais. Não é perto, mas assim, a vista da casa da minha avó se tornava mais perto. Aí eu subia com vovó. Vovó que empurrava o carrinho dela também. Até hoje ela empurra, tem seus... Acho que a vovó tem 66, por aí. E até hoje ela que empurra o carrinho dela. Aí assim, mas por que vocês não pagavam o frete? Gente, não valia a pena. Tinha muito canto que a gente ia, que a gente às vezes só vendia R$20, 15, 30. Então o frete não valia a pena pagar. Porque quando tinha festa que a gente sabia que valia a pena que pagava o frete, eu e vovó, a gente rachava. Eu pagava o de ir e ela pagava o da volta. Então, vamos supor que na época o frete era uns R$20. Se eu ganhei R$15, não valia a pena pagar. Eu ia ter de botar, era R$5 a mais de mês. Então a gente preferia ir empurrando, saía cedo. Como eu saía do meu trabalho cedo, eu saía 2h30, eu já corria para casa para organizar. Quando mãe era viva, ela já deixava tudo pronto, né? Ia organizar mais a vovó. E quando mãe já tinha falecido, vovó quem organizava as coisas. Deixava tudo prontinho e a gente, quando eu chegava, me ajeitava com ela, tomava banho e subia pra rua pra vender, pra onde fosse. Pro Geraldão, essas coisas assim. A gente ia junto. Eu sei que eu nunca tive vergonha. Nunca tive. Não tinha vergonha. Eu só achava estranho, porque quando eu passava, eu era muito nova, né? Quando eu passava, o pessoal ficava olhando. Não sei se era admirado, se achava feio, não sei. Sei que eles ficavam, tipo assim, paravam e ficavam olhando. Mas eu ia embora, né? Era eu e a vovó empurrando o carrinho. Eu sei que mãe, um dia antes dela morrer, né? Ela vendeu num casamento comunitário lá no Geraldão. Numa terça-feira, quando foi na quarta, ela faleceu. Porque o casamento foi pela manhã e eu tava no trabalho. Aí ela vendeu, né? E o enterro dela foi na quinta. E eu lembro que nessa quinta-feira teve missa. Como eu falei, eu não lembro se era toda quinta. Aí a vovó disse, minha filha, a gente não vai não, né? Sua mãe faleceu. Aí eu disse, vamos sim. Porque é agora que eu tenho que trabalhar. Porque como eu ganhava pouco, né, no meu emprego, eu tinha meu carrinho pra juntar com o meu dinheiro, do meu salário. Aí eu disse agora que eu tenho que trabalhar, porque mãe me ajudava. Eu ajudava ela, nós se ajudava. E sem o dela, não tinha como ficar parada. Eu disse, não, vamos ter de ir, vamos. Ela se vai, eu disse, bora. Não vou pra uma festa, não tô fazendo nada demais, eu vou apenas trabalhar. Aí a gente foi vender à noite. E não tive luto, porque mãe morreu no final, quase no finalzinho, né? 20 e pouco de maio. Quando veio junho, já veio o Forró Novos. Julho veio Vaquejada, Festa de Santana. Então, assim, foi o período assim, que é mais festa, foi emendado. Então, não tive tempo nem de ter luto. Tive de meter o aço, né? Vender, ir para as vendas. Mas é basicamente isso mesmo, assim, a questão do meu carrinho. Já era pra me ter gravado, né, esse vídeo. Eu ia gravar ele com vovó. Porque vovó faz muito tempo que tem um carrinho, viu? Muito tempo mesmo. Só que foi no período que depois eu engravidei. Então, assim, eu não gravava mais vídeo, né? Não me sentia bem. Tava muito, como eu já fiz o meu relato, né? Tava com muito enjoo, essas coisas. Então, eu não me sentia bem em gravar. Aí eu não gravei. E toda vida quando eu vou pra Currais, aquela correria e tal, só fim de semana, eu disse, não, então eu vou gravar sozinha mesmo. Vou contar como tudo começou.
Se eu disser a vocês que eu sinto saudade, vou estar mentindo, eu não sinto saudade. Mas se for para voltar um dia a vender, eu volto tranquila. Mas saudade, não sinto totalmente, porque é muito cansativo. É muito cansativo. Vocês saem lá do Promorá, para quem conhece, né, Currais, para o centro, para vender, empurrando carrinho, com isopor cheio de bebida. Não é fácil. É rojão. Quando pega uma ladeira, ó, tá vindo só mexendo. Quando pega uma ladeira para empurrar, aí o que é que eu fazia? Quando era eu, era a vovó que ia primeiro. Deixava o carrinho embaixo, no cantinho, e empurrava o dela. Aí depois nós voltava para empurrar o meu. E era assim, nós ia. Quando o Cláudio me conheceu, eu vendia, né, no carrinho de confeito. Ele não teve nem um pingo de vergonha, pelo contrário. Ele vendia comigo. Ele levava o carrinho, pronto. Aí quando eu comecei com ele quem levava o carrinho, eu não levava mais. E muitas vezes a gente também deixava, sabe aonde? Porque vai vir na lembrança, né? Vai ter coisa que já era pra me ter falado, mas não tenho lembrança, porque já querendo ou não, já faz um pouco de tempo que eu parei de vender. Já faz 5 anos. 4 anos, né? Faz 4 anos que eu moro aqui, faz 4 anos que eu deixei de vender. Aí eu deixava lá no guarda-volume da rodoviária. Aí pagava, acho que era R$2, se não me engano. R$1 ou 2, mas eu acho que era 2. Teve uma época que era R$1, mas se não me engano depois foi pra 2. Aí a gente guardava lá. Aí de lá a gente descia, eu e vovó caminhando, né? Mas era babado, viu, gente? Empurrar o carrinho. Era babado e confusão, porque pesava. E o meu carrinho, a madeira era boa, era pesada, não era uma madeira ruim que não pesasse. Mas era resenha, Eu falei, Cláudio não tinha vergonha, né? Depois que eu tô morando aqui com ele, a gente vendeu, acho que umas 4 vezes, mais ou menos. Só que assim, eu não montei o carrinho de confeito. Com o meu carrinho de confeito, vovó colocava a mercadoria dela no carrinho, né? Como eu ia ficar em outro local vendendo, aí eu vendia só bebida. Eu vendia a bebida e as coisas do carrinho de confeito era pra ela, não era pra mim. Como a mercadoria era dela, então eu vendia pra ela. Você vai comprar uma bebida, uma água, você sente vontade de comer uma pipoca. Quem gosta de fumar, vou já comprar um cigarro, uma pastilha, um tridente. Então assim, eu vendia pra mim e ganhava pra ela. Eu vendi 2 anos de carnachelita. Eu acho que foi umas 4 vezes. 4 a 5 vezes. Agora contando. De carnachelita eu lembro que foi 2 anos. E eu vendi Feirinha de Santana. Não lembro se foi 2 anos também. E eu cheguei a vender forró novos. Isso já trabalhando aqui. Porque desde que eu cheguei aqui que eu comecei a trabalhar, né? Com uns 2 meses. Eu vendia... eu trocava algum dia assim com meu patrão e dava certo vender. E sobre o carrinho de confeito não valia a pena eu investir em montar o carrinho de confeito porque eu não vivia vendendo. Então ia ser só gasto, né? Aí por isso que eu mandava a vovó colocar as mercadorias dela e vendia pra ela. Deixa eu ver mais, gente. Sim, lembrando, eu fiz uma vez uma barraca. Comprei o material, meu pai fez uma barraca, mas eu só vendi nessa barraca uma vez, foi um carnachelita. Minha mãe já tinha falecido, eu vendi só uma vez nela, somente. Não vendi mais do que essa vez não, só uma vez mesmo. Não sei nem onde é que tá essa barraca, não sei se tá na minha avó, no meu pai. E sobre o meu carrinho de confeito, se eu tenho ele ainda, se eu vendi, se eu dei, vou falar pra vocês. Eu tenho o carrinho do confeito ainda, até hoje eu tenho, fica guardado lá em vovó. Não quis doar, não quis vender. É uma coisa que eu tenho aquele apego, né, que me ajudou bastante. Era com ele que eu comprava minhas coisas. Foi meu pai que fez, né? Então eu também tenho aquele carinho.
Vivi uma boa parte da minha vida, uma fase que me fez amadurecer mais. Então eu nunca quis já afinar a ele. Aí fica guardadinho lá em vovó. Às vezes quando eu pergunto, vovó, meu carrinho, ela tá ali guardada, deixa ele guardado. Uma vez tinha uma atrás de comprar e ela, vamos dar atrás de comprar seu carrinho. Eu digo, olhe, diga o povo quando vem atrás de comprar meu carrinho, tem alguma placa de venda? Não, então pronto, não tá à venda não. Não tá nem passando na mente de vender. Deixa meu carrinho guardado aí. Ele só se der o cupim, ele desmancha com o cupim comendo, mas pra vender eu não vendo. E é isso, fica guardado lá em vovó o carrinho. Até hoje vovó vende, né? Eu que deixei de vender. Às vezes Claudio tô com saudade de vender. Eu digo, olha, tá com saudade de vender. E é isso, gente. Você que tem vergonha. Eu tenho vergonha, o que é que o povo vai pensar? O povo não tem o que pensar, nada não, da sua vida não. Ele não tem o que achar se tá bom, se tá rindo, se tá feio, se tá bonito. Nada. Siga em frente, vá embora. Não se importe o que o povo fale. Porque se você não for correr atrás, não vai vir ninguém lhe dar nada. Então assim, eu nunca me importei se o povo achava bonito, se achava feio, nada. Era o que... Tô olhando aqui o tempo. Já faz 20 e poucos minutinhos que eu tô aqui badalando, explicando pra vocês como era a minha época, né? Ninguém vem dar nada a você. Ninguém vem me dar nada. Então, não tenha vergonha. Vá embora vender. Eu vejo muito o povo hoje em dia vendendo nos ônibus, né? Os baleiros. Vendendo. Tem mulher, tem nova, tem velha, tem... Não faz um pico de vergonha. Você não tá roubando. Vergonha faz roubar, pegar o que não é seu. Mas vender não faz vergonha. Mas tem gente que tem vergonha. Eu nunca tive. Ia embora, vendia. E festa, eu só curtia festa em clube ou nas cidades fora. Porque quando era festa na cidade, eu aproveitava para ganhar, né? Aí eu não curtia festa da cidade. Eu ia vender, trabalhar. E é isso. Espero que vocês gostem de saber como tudo começou, né? Foi uma época bem correria mesmo. Mas deu tudo certo. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Cheiro, até o próximo vídeo.